Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Queimadas se espalham por Minas e a audiência questiona mudanças no programa de prevenção e combate a incêndios. Iniciativas buscam amenizar os efeitos da crise climática no estado. Homens estão à frente de quase 90% das chapas que disputam prefeituras mineiras. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Uma mudança feita pelo governo de Minas no programa de prevenção e combate a incêndios florestais foi alvo de questionamento em audiência pública nesta quarta-feira na Assembleia. O Pré-Incêndio, como é conhecido, é uma força-tarefa responsável por ações nas unidades de conservação e nas áreas naturais protegidas. Uma das reclamações seria a postura autoritária do Corpo de Bombeiros. Uma devastação jamais vista. 16 mil hectares da vegetação do estado já foram queimados em 2024 e ainda faltam 3 meses para o ano acabar. A informação é do Corpo de Bombeiros, que registrou 24 mil ocorrências de incêndios em vegetação até agora. E o fogo não para. A baixa umidade do ar, escassez hídrica, altas temperaturas e os ventos agravam uma situação que, em sua maioria, é criada pelos seres humanos, de acordo com o IEF, o Instituto Estadual de Florestas. O combate ao fogo precisa de um esforço concentrado e envolve o poder público e voluntários. A audiência na Comissão de Meio Ambiente tratou de uma mudança na atuação da Força-Tarefa Pré-Incêndio, criada em 2005 em Minas Gerais. Em janeiro deste ano, um decreto do governador Romeu Zema manteve a coordenação geral com o IEF, mas a operação foi parar nas mãos dos bombeiros militares. A mudança foi criticada por participantes da reunião. Uma corporação extremamente eficaz, extremamente bem treinada e essencial para a sociedade mineira. Mas eles não estão qualificados para tecnicamente liderar as equipes de combate ao fogo. Participantes do encontro criticam o fato de somente unidades de conservação estaduais poderem ser atendidas pela força e questionam a capacidade do Corpo de Bombeiros de assumir mais essa função, já que a corporação vem atuando no estado com déficit de efetivo. O coordenador de meio ambiente da instituição diz que não compactua com ações ilegais por parte de bombeiros e que a instituição teve que se adaptar às novas exigências. Já fazíamos anteriormente ao decreto o combate aos incêndios em toda e qualquer forma de vegetação, inclusive unidade de conservação. Essa nova responsabilidade frente à coordenação operacional da Força Tarefa agregou à nossa instituição os demais atores, os demais parceiros, onde num somatório de esforço nós temos feito o que está ao nosso alcance para preservar o nosso maior patrimônio ambiental, que são as nossas reservas ambientais. O trabalho das 45 brigadas florestais voluntárias não é reconhecido pelo decreto de Zema, na opinião de especialistas, que afirmam que essas equipes fazem um trabalho importante onde não existem unidades do Corpo de Bombeiros. Cláudia é voluntária na Serra do Cipó e cobra do governo o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido há décadas. Com esse novo arranjo, a gente ficou um pouco secundário, né? Os brigadistas voluntários ficaram secundários e, claro, a subordinação ao Corpo de Bombeiros, né, é uma determinação, mas essa subordinação ela não pode vir acompanhada com desrespeito, ou desvalorização, ou desconhecimento também das contribuições e da atuação que os brigadistas voluntários fazem nos seus territórios. Fazem parte da Pré-Incêndio, além dos bombeiros e do IEF, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Polícia Civil e Militar, IBAMA e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O representante do Instituto afirma que o combate aos incêndios florestais precisa de planejamento, que não pode começar a ser feito com o fogo já consumindo as matas. E que, além do combate às chamas, a conscientização deve ser permanente. O período das chuvas é o período onde a gente se organiza, onde a gente localiza as áreas em que a gente pode fazer algumas intervenções já naquele momento, né, para diminuir o combustível que vem a ser queimado na época da estiagem. Precisamos fortalecer questões como a comunicação, né, falando com
com todos os municípios e a comunidade sobre os riscos de causar incêndio. O representante do IEF discorda da avaliação de convidados da reunião de que o combate aos incêndios florestais em Minas foi prejudicado pela portaria do governo, já que esse é um problema que está acontecendo em outras partes do Brasil e que os envolvidos ainda estão se adaptando à nova realidade. Mais de 200 autuações e prisões em flagrante que foram realizadas pelo Estado de Minas Gerais nessa questão. Então, nós temos uma série de atividades que precisam ser repensadas pela sociedade, comportamentos precisam ser repensados e isso vai refletir naturalmente em aperfeiçoamentos normativos. A deputada Beatriz Cerqueira, que pediu a reunião, também criticou o decreto, já que sobrecarregou ainda mais o Corpo de Bombeiros. Ela afirma que vai pedir a revogação da norma do governador. Qual é a síntese? O decreto deu errado, ele foi motivado por razões políticas, não foram técnicas. Eu estou com uma carta de mais de 100 gerentes de unidades de conservação, trazendo preocupações que foram as que aconteceram, ou seja, as pessoas que entendem do combate aos incêndios florestais não foram ouvidas. E para falar sobre esse assunto está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Joanita. Boa noite a todos. Heitor, o Brasil vive a pior seca desde 1950, um efeito aí da crise climática. Eu queria que você falasse um pouco o que as autoridades têm feito para amenizar os efeitos dessa situação. Pois é, Joanita, antes de falar aí de providências, a gente tem mais informações sobre esse quadro que é dramático, máxima gravidade, que estamos vivendo no país hoje. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram, olha só, as queimadas no Brasil cresceram 110% neste ano em comparação com o ano passado. Em Minas, esse crescimento, Joanita, é ainda pior, maior e pior. São 148% a mais em relação a 2023. Por isso, Minas lidera hoje o ranking de focos de incêndios no país. Tem cidade em Minas, Joanita, chegando a 165 dias sem chuva, 5 meses e meio de total estiagem. Um exemplo, Montes Claros, no norte de Minas. Dado atualizado nesta quarta aqui do Centro Nacional de Desastres Naturais, o CEMADEM. O que esse contexto todo provoca, né, Joanita? Uma secura e uma fragilidade gigantesca na vegetação que facilmente acaba pegando fogo. A coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e também ex-presidente do IBAMA, que é a Sueli Araújo, esteve recentemente, Joanita, dando entrevista para a gente no programa Mundo Político. Ela alertou para a urgência da União não apenas garantir mais recursos para o enfrentamento dessa questão climática, especialmente dos incêndios, mas da importância também, Joanita, de o governo federal se articular com os estados para fazer frente ao uso indiscriminado do fogo no campo. Por que ela disse isso? Porque são os estados, ela lembrou que são os estados que devem controlar oficialmente as autorizações para o uso do fogo ali pelo produtor rural. Pequenos produtores e grandes produtores também usam desse artifício para diversos fins, inclusive para a limpeza de terrenos. Os estados é que são responsáveis por essas autorizações, mas ela lembrou que por se tratar aí se trata de uma legislação praticamente ignorada em todo o país. Por isso a importância da União estar junto com os estados nesse esforço. Na crise do clima, se você perguntou sobre providências, né, Junito? O que a gente tem de momento do governo federal? O anúncio aí da ideia da criação de uma autoridade climática, exatamente para capitanear esses esforços por todo o país nessa questão das mudanças climáticas. Essa entrevistada, a Sueli Araújo, ela defendeu que seja um órgão enxuto e técnico e também vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Nesse momento, a gente ainda não tem claro qual que vai ser o desenho dessa autoridade climática, nem a qual pasta que ela vai estar vinculada. Então, isso já gera algumas disputas lá em Brasília. Aqui em Minas, a gente teve na semana passada um decreto que institui o comitê para acompanhar a adoção de medidas sobre as mudanças climáticas. Como é que ele é composto? São vários secretários de Estado, Defesa Civil também, bombeiros, CEMIG e Copasa vão atuar junto, né, sob o comando do vice-governador do Estado, Matheus Simões. Comitê com reuniões semestrais ou sempre que convocado, e aí propondo e monitorando exatamente as ações de enfrentamento a essa crise climática. Então, vamos trazer esse assunto um pouquinho aqui para a Assembleia, que já está envolvida nesse tema há mais tempo, né? Realizou esse ano a Assembleia o seminário técnico Crise Climática em Minas Gerais, Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extrema. Foram vários encontros, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que já gerou a partir desse evento.
Pois é, ainda no fim do ano passado, Jonita, antes mesmo da gente ter toda essa manifestação que a gente está tendo agora desses efeitos da crise climática, o presidente Tadeu Leite ele já elencava essa situação climática no Estado como uma das principais pautas da Assembleia agora em 2024. Ele citava duas ali, a dívida de Minas com a União e exatamente a questão do clima. E não era sem razão, porque olha esse dado aqui, Jonita. No ano passado, isso foi apresentado inclusive na abertura desse seminário. Das 20 cidades mais quentes do país, 19 eram em Minas. E em 19 de novembro do ano passado, Araçuaí, na região do Jequitinhonha, em Mucuri, registrou a maior temperatura até então no Brasil inteiro, 44,8 graus Celsius. Bom, primeiro fruto desse seminário é pautar a sociedade de maneira permanente. Isso é uma das principais funções que esse seminário tem, criar esse organismo dentro do parlamento e que ele seja permanente, chamando a atenção para um drama que está batendo na porta de todo mundo. Todo mundo está sentindo os efeitos da crise climática aqui no Estado. E nisso a Assembleia está usando toda a sua capacidade técnica, toda a sua vocação de interlocução com a sociedade. O Parlamento Mineiro é referência nos legislativos pelo país nessa questão dessa interlocução com a sociedade civil e também para mobilizar os diversos segmentos. E para isso a Assembleia trouxe dezenas de universidades, centenas de pesquisadores que estão já atuando em conjunto, propondo a construção de soluções em cima do que? Da ciência, que é o que a gente tem para o enfrentamento aí dessa batalha do clima. E os frutos, Jonita, vão além. Mais do que um diagnóstico, de apenas conhecer o problema, o que as viagens ao interior, principalmente, mostraram aí nesse seminário? As boas práticas que já estão sendo realizadas pela sociedade, por grupos específicos. E por que elas são importantes? Porque elas podem, às vezes de maneira até fácil, serem reproduzidas por todo o Estado, gerando aí um contexto de convivência com a seca. Temos a seca, temos todos esses efeitos e uma questão de convivência, ou seja, as cidades estarem mais preparadas e as populações também para o enfrentamento dessas questões. A gente já viu várias dessas iniciativas aqui no jornal, inclusive na edição de hoje também teremos um exemplo aí. Então fica o alerta para que todos participem e se engajem nessa luta que é de todo mundo, como eu falei. É só abrir a janela que a gente vê os efeitos da crise climática acontecendo bem perto da gente. Ok, então, muito obrigada, pelas suas informações. Obrigado, Jonita. Vamos ver agora uma das boas iniciativas para lidar com a crise climática em Minas. Em Paracatu, barraginhas ajudam agricultores a enfrentar os períodos de seca. As estruturas que retêm a água da chuva foram construídas a partir de um estudo chamado ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo. A repórter Cláudia Gabriel visitou uma fazenda onde foram instalados alguns reservatórios e mostra outros benefícios dessa tecnologia. Em tempos de falta de água, o conflito sempre aparece. Quem gasta mais, quem sofre mais com a escassez. Foi assim em 2017, em Paracatu, noroeste de Minas. A forte crise hídrica prejudicou a população, afetou a economia. Na época, os moradores suspeitaram de que a irrigação feita pelos produtores poderia ser o motivo da seca. Mas, segundo os fazendeiros, a situação era outra. Os produtores estavam tão afetados quanto a população da cidade. Só que a população da cidade, ela precisava entender isso. Frente a isso, nós, como liderança da irrigação, achamos importantíssimo fazer o estudo, mostrar isso para a sociedade civil organizada, para que então a gente pudesse ter as ferramentas para começar o trabalho proposto pelo estudo. O estudo veio de um mapeamento feito na subbacia do Ribeirão Santa Isabel, afluente do rio Paracatu, que deságua no São Francisco. O ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo, é um instrumento de planejamento e gestão territorial em Minas, estabelecido num decreto estadual de 2014. A proposta é para o uso sustentável dos recursos naturais, com informações para a elaboração e monitoramento de planos e ações ambientais. Em Paracatu, o trabalho começou em 2019. O estudo foi feito em parceria Irriganor, Sebrae, Prefeitura Municipal de Paracatu e com vários atores envolvidos. E dentro desse estudo, notou-se a necessidade de ter adequações dentro da bacia, tanto adequações de estradas rurais, adequações como a criação de pequenas barraginhas, para contenção da água. Mas faltava ainda conseguir os recursos para o projeto. Isso foi apresentado no Comitê do São Francisco e foi aprovado um recurso, Esse recurso, ele é um recurso oriundo de cobrança de água, então quem
está financiando, quem paga são os produtores rurais que utilizam a água. O zoneamento concluiu que 47% das áreas de preservação permanente já tinham sofrido intervenção humana na vegetação, solo e relevo. A partir do levantamento, foram instaladas 810 barraginhas na região que também tem muitas nascentes, 907 no total. A Fazenda São José está entre as propriedades que receberam o programa. Aqui, a água do Ribeirão é usada na irrigação da lavoura de soja, feijão, milho e arroz. Como a distribuição das chuvas é muito irregular durante o ano, a construção de barraginhas como esta permite que a água fique retida no período chuvoso. O solo é beneficiado e essa contenção também diminui a quantidade de terra que iria para os rios, reduzindo o assoreamento. O ZAP é a metodologia que vai dizer aonde os barramentos são indicados, porque nem todos os locais numa bacia hidrográfica são ideais para se fazer barramentos. Além das barraginhas nas fazendas, também foi feito um serviço à beira das estradas para a captação da água da chuva. É o que a gente vai mostrar aqui agora, né? Como é que funciona isso? Foram feitas saídas, drenagens de água, né? Durante todo o curso da estrada. São 100 quilômetros que foram feitos readequação da estrada rural, justamente para garantir que a estrada ela se preserve por mais tempo com a qualidade e que diminua o escoamento do solo para o leito do rio. Então, assim, o impacto vai ser menor. Donizete, o proprietário da Fazenda São José, acompanhou a mudança no solo e na água. Como em outros locais, a seca se estende na região e as barraginhas estão vazias neste momento. A estrutura continua pronta para não desperdiçar nada quando a chuva cair. Mas não é só isso. Se você acompanhar hoje os cursos de água, nós já estamos em setembro, né? E as águas estão correndo os cursos normais. Rego d'água, tenho aqui um barramentozinho aqui, você pode constatar, a água está aí, está vindo perfeitamente. Em outras épocas, em 2017, início de 2018, não tinha isso aqui. Uma lei que nasceu na Assembleia de Minas reforça o papel do zoneamento ambiental como condição para que projetos de irrigação sejam declarados de utilidade pública. A lei que estabelece a política de agricultura irrigada sustentável veio de uma iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes. A partir da lei, nós vamos conseguir buscar recursos públicos para fazer barramentos propostos no ZAP, porque o barramento não é um barramento que vai beneficiar uma pessoa, é um barramento que vai beneficiar toda uma bacia hidrográfica. As ações previstas no ZAP são reforçadas com a conscientização dos produtores, gerando novas medidas de preservação. Donizete diz que procura contribuir economizando água na irrigação. A gente procura irrigar nos melhores momentos para gastar menos água, certo? Nossas irrigações aqui são só à noite. Só porventura tiver uma falta de energia, alguma coisa, e há necessidade de irrigar, a gente transpassa um pouco durante o dia. Mas isso é irrisório, é muito difícil acontecer, justamente para isso. Para aproveitar mais essa água, né, ter um menos uso possível para poder segurar mais essa água. Ele aprendeu isso na prática e vendo os resultados de cada ação. A gente depende da água de chuva, mas também depende da água do subsolo, porque a gente tem uns pivôs aí, e sem a água, nós não podemos nem ligar os pivôs. Bom, produtor, meio ambiente, cidade, e tem que agregar valores, estamos juntos, né? O motivo do conflito, que aconteceu lá em 2017, entre os produtores e a comunidade, parece superado. E deve continuar assim, enquanto todos estiverem trabalhando pela preservação do meio ambiente. Atualmente, a comunidade aqui de Paracatu e de Bonfinópolis sabem que, na realidade, foram os produtores rurais que tomaram a iniciativa da recuperação da bacia hidrográfica. A Assembleia criou um prêmio para incentivar inovações relacionadas à crise climática, uma agenda prioritária do Parlamento Mineiro nesta legislatura. A iniciativa, em parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC, vai selecionar até 10 propostas que ajudem a prever, evitar ou minimizar causas e efeitos das mudanças climáticas em Minas. Cada solução escolhida vai receber R$60 mil e integrar um programa de aceleração promovido pelo BHTEC. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que morem
ou tenham sede no Brasil. As pré-inscrições podem ser feitas pelo QR Code que está na tela até o dia 15 de outubro. Nas eleições municipais deste ano, houve uma redução importante do número de candidatos, que é explicada pela presença de federações nas disputas. Foram 10% a menos para vereador e 18% para prefeito e vice. Vamos conferir os perfis dos candidatos. Nas próximas eleições para prefeitos de cidades mineiras, 88% das candidaturas são de homens. As candidatas representam apenas 12% do total de concorrentes. A média mineira é inferior à nacional, que é de 15% de mulheres. Minas só fica atrás de 2 estados com menos candidaturas femininas, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Para o cientista político Malco Camargos, os números revelam um estratagema dos partidos para burlar o sistema de cotas, que obriga o registro de 30% de candidatas. O que os partidos estão fazendo nessa eleição? Mantendo a força dos homens na chapa majoritária, colocando os homens como a cabeça da chapa e as mulheres recebendo o dinheiro do fundo, mas na vice. Ou seja, estão atendendo os requisitos da lei, mas reproduzindo a subserviência da mulher à vontade masculina. Dados fornecidos pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, permitem montar o perfil médio dos candidatos nas próximas eleições municipais. Em nível nacional, há 85% de candidaturas masculinas ao cargo de prefeito. 62% são brancos e 59% têm ensino superior completo. O perfil dos candidatos muda quando o foco são as eleições para as câmaras municipais. No Brasil, 35% das candidaturas à vereança são de mulheres e 65% de homens. Pretos e pardos são maioria, 53%, e 40% dos candidatos têm nível médio. 26,5% concluíram o ensino superior. Para o legislativo, nós temos avanços. Nas chapas majoritárias, ainda há necessidades de ajuste da legislação para regular o que os políticos tentam desregular. Apesar de os dados do TSE traçarem um perfil médio ainda elitista dos candidatos às eleições 2024, o cientista político é otimista. A síntese sobre esse conjunto de dados é que a democracia avança, mas num ritmo aquém do necessário. E nós só alcançaremos uma democracia plena quando os diferentes segmentos da sociedade, os diferentes grupos que representam e o eleitor, na sua diversidade, possa se olhar no executivo e no legislativo e encontrar, de fato, os seus representantes. E para que seja representante, tem que ser próximo, tem que ser parecido. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Eu te lembro que lá no portal almg.gov.br tem as reportagens que você viu aqui e outros conteúdos da TV. Você também pode interagir com a gente pelo Instagram. Uma ótima noite, até mais, tchau!